painel regional de hoje, vamos conversar com o economista Eli Borochovicius. Ele é head pedagógico da Progress Educacional, uma empresa especializada aí, em formação de professores para o letramento financeiro e desenvolvimento de conteúdo financeiro para as escolas e também docentes aí de finanças no Centro de Economia e Administração da PUC Campinas. Ele é mestre em educação pela PUC Campinas, fez estágio, doutoral aí na Austrália, possui MBA em gestação pela FGV, é pós-graduado pela USP em política e estratégia, além de outras importantíssimas formações, que se a gente fosse falar todas, ficaríamos aqui o programa inteiro. No total, gente, já são mais aí de 20 anos, de experiência na área financeira. Ele é colunista do quadro Descomplicando a Economia e do blog do Dinheiro. Bom, primeiro, gostaria de agradecer demais esse tempo que você reservou para estar aqui com a gente nesse fim de ano que a gente sabe que é corrido para todo mundo, Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Para mim é importante a gente ter esse bate-papo, essa conversa e poder levar para todas as pessoas, um pouquinho aí do nosso conhecimento. Então, eu brinco que eu utilizo vocês para poder fazer essa ponte que existe entre a minha pessoa como professor que sou e todos os nossos ouvintes, os telespectadores, as pessoas que estão aí nos acompanhando. Obrigado. É uma mão de via dupla, A gente, um ajuda aqui, o outro ajuda ali, a gente consegue fazer um trabalho bem legal para ajudar todo mundo, que, aliás, é o que nós estamos precisando, Fazer contas, refazer contas, fazer o salário esticar no final do mês, porque tudo subiu. A gente tem aí um ano marcado por aumentos em itens básicos, Não atinge só uma classe da população, atinge a população no geral, principalmente a população que tem uma renda menor, A gente tem aumento do combustível, que faz todos os alimentos subirem. O preço do alimento também subiu, o gás de cozinha. Como é que faz, Como é que a gente consegue analisar esse ano? Como a gente conseguiria analisar a economia de 2021 para esse momento, Que a gente está agora faltando alguns dias para finalizar esse ano? Esse ano foi um ano bastante ruim do ponto de vista econômico, mas melhor do que o ano anterior, melhor do que 2020. 2020 a gente teve um ano de quedas constantes do PIB, então nós não tivemos crescimento. No primeiro trimestre de 2020, de 2021 também foi muito ruim. No entanto, a partir do segundo trimestre as coisas começaram a melhorar. Só que a gente não pode dizer que isso melhorou para todo mundo, porque a gente sabe que, por exemplo, o índice de desemprego continua altíssimo, em 14%. A gente tem visto, como foi dito agora, o aumento das coisas que a gente chama de custo básico, Então, a água, a energia, o gás, o alimento. Então, a gente viu, assim, a alta, Quer dizer, dos itens básicos de alimento. É o arroz, é o feijão, é o macarrão, é a farinha, o pão aumentou. Tudo isso aumentou. Tem uma explicação do porquê teve esse aumento em função do câmbio e um monte de outras variáveis, mas que isso afetou o consumidor, sem dúvida afetou. Foi um ano muito difícil, muito ruim. Agora a gente precisa também dar uma pensadinha o que é que vai acontecer para 2022 e aí, lamentavelmente, não que eu seja pessimista, um pouco realista, mas a gente vai ter que aprender a segurar um pouco mais o dinheiro, evitar o consumo compulsivo, porque vai ser um ano difícil, a gente vai ter que segurar um pouco a grana para conseguir arcar com as nossas responsabilidades financeiras. E a gente ainda passa por um momento de incerteza, A gente tem a chegada da nova variante, o fechamento do comércio pode acontecer mais uma vez, e aí a gente pode ter mais uma demanda de pessoas que vão perder o emprego, O final do ano, aí, em algumas regiões turísticas aqui, a gente tem várias cidades turísticas aqui na nossa região, o Circuito das Águas, por exemplo, que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, por outro lado, nós temos aí o 13º, Muita gente recebendo aí a segunda parcela ou recebe tudo de uma vez, E querem comprar, querem gastar ou querem pagar conta. Ou alguns ainda desejariam investir. Para uma perspectiva de incerteza para o próximo ano, o que a gente deve fazer com essa renda a mais aí que a gente recebe agora no 13º? Muita gente, na verdade, recebeu já em novembro o adiantamento do 13º, e aí tem muita gente que acha, nossa, minha empresa é boazinha, ela está antecipando.
Não é bem verdade isso, tá? Então, o que acontece é que muitas empresas, para evitar de gerar uma folha em novembro, uma folha no dia 20 de dezembro, que é a segunda parcela, e depois a folha salarial no final de dezembro, preferem antecipar para não ter essa dor de cabeça, esse negócio de ter, né, que gerar inclusive custo de uma nova folha. Então, antecipa, faz o pagamento para as empresas que têm fluxo de caixa, fazem isso. Só que aí o que acontece? As pessoas enxergam o dinheiro na mão e ficam com vontade de gastar. As taxas de juros, elas estão muito altas. Então, o ideal é você começar a se planejar para o próximo ano. Como a gente está tendo uma quantidade muito grande de aumentos esse ano, a gente sabe, por exemplo, que os preços dos automóveis também subiram. Tanto o automóvel 0 km, quanto o automóvel usado. Então, sobe o 0 km, sobe também o usado, sobe o automóvel 0 km em função de todas as variáveis que a gente tem em função da produção, sobe o outro mercado e aí o valor venal do nosso automóvel também sobe, como a gente paga o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Um percentual sobre isso, as contas a partir de 2022 também aumentam. 2021 a gente não pagou DPVAT, 2022 vai ter que pagar. Então a gente precisa começar a pensar no nosso planejamento. Não dá para gastar nesse momento esquecendo que vão vir as contas do início do ano. Então tem IPVA, tem o IPTU, as contas vão estar aumentando, já avisaram que possivelmente conta de energia elétrica vai aumentar, então precisa fazer um planejamento. E a minha dica para as pessoas é que guarde pelo menos 55% do valor que recebe líquido e não do bruto, então o total líquido já tirado todos os impostos, guarda para poder gastar com as suas obrigações. 10% desse valor é importante você reservar para as intempéries, né? Coisas que acontecem e que eu não estou preparado para isso. Outros 10% guarda para aposentadoria, porque todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai precisar desse dinheiro lá no futuro. E aí eu tenho um resto de dinheiro que eu posso guardar 10% para me divertir, ninguém é de ferro, a gente precisa também se divertir. Então, quando a gente conversa com as pessoas de finanças, em geral é guarda dinheiro como se o dinheiro fosse feito para guardar. Não, o dinheiro não é feito para guardar. Ele é feito também para gastar, para nos trazer conforto. Mas tudo tem limite. Então 10% é razoável. Guarda para que você possa então também desfrutar disso. E uma pequena parte, 5%, você faz doação. É importante a gente doar também para quem precisa. Se a gente tem essa possibilidade, por que não? Se a gente tiver educação financeira, a gente consegue fazer isso. E os 10% restantes, o que falta, guarda para a educação, porque a gente tem que estar o tempo inteiro aprendendo. Não é só porque eu sou professor que eu estou trazendo essa informação, mas é porque, de fato, a gente precisa estar em constante atualização de mercado, conhecendo o que é que está acontecendo ao nosso redor e, por que não, conhecer coisas novas também. Então, guarda um dinheirinho para poder usar para a educação. É conta, né, gente? Aí você fala assim, mas o salário que eu ganho, imagina, não dá, não sobra, não tem condições de eu fazer essa separação. 100% eu pago as contas e ainda fico endividada para o mês que vem, né? Porque às vezes as pessoas usam o cartão de crédito e aí com aquele salário que ela recebeu, ela paga a fatura do mês passado. E aí esse mês ela já usa o cartão de crédito, quer dizer, ela já está se endividando para o mês que vem. É você parar, analisar realmente ser realista mesmo com você, entender qual é o teu meio ali, como você vive, né? Lidar com essa realidade e trabalhar com ela, né? Não viver, não gastar como o fulano, a realidade do fulano é outra, né? Você precisa saber qual é a sua realidade e aí sim fazer essa divisão toda. A gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, na volta nós vamos falar das expectativas aí para o ano que vem. A gente já sabe, PVA vai subir, a gente já falou isso aqui, né? A gente já mostrou aí que o aumento do preço do veículo vai fazer a IPVA subir. E como você pode então se programar aí e o que você pode esperar? A gente também vai falar das moedas digitais, desse mundo todo que está aparecendo aí para a gente, né? Um mundo bem diferente e como isso pode afetar a economia. A gente volta já já, não sai daí. Já estamos de volta aqui no nosso bate-papo com o economista Eli Borochovicius. E olha só, gente, eu tenho certeza que você ficou pensando aí durante esse intervalo que você não pode economizar, que você não tem como investir, porque a tua renda é baixa, né?
Qual que é o primeiro passo para a gente analisar a nossa condição financeira? Porque muita gente não sabe a realidade financeira, né? Se você parar para perguntar quanto você gasta por mês e o quanto você ganha, a pessoa não sabe. E aí, claro, mostra um descontrole total das finanças. É impossível fazer essa conta de 50%, 10%. Qual que é o primeiro passo, né, para quem está em casa agora e decidiu a partir de hoje, segunda-feira é dia da gente começar a fazer planos, né? Apesar de estarmos no final do ano. Eu quero começar a organizar minhas finanças. Qual que é o meu primeiro passo? Olha, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que não importa o quanto você ganha. O que importa é como você gasta. Então, tem gente que tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, e está com a vida completamente desorganizada do ponto de vista financeiro. Tem gente que não ganha tanto dinheiro assim, mas dorme tranquilo, está com as contas em ordem. Então, essa máxima eu acho perfeita. Não importa o quanto você ganha, o que importa é como você gasta. A primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar, e não adianta depender só daquilo que a gente guarda na cabeça. Eu preciso escrever. Inclusive, existem estudos científicos que diz que quando você escreve, e isso serve para tudo, isso serve inclusive para as crianças que estão no período escolar, que estão estudando, estudar não é ler, estudar não é receber informação por vídeo, estudar não é ficar na internet, estudar é receber informação, assimilar e escrever. Então, o ato de você mexer com a caneta, colocar, né, a questão motora no papel, isso faz com que a informação venha para o teu cérebro e que você guarde essa informação com melhor qualidade. Portanto, é importante escrever. Preciso colocar isso numa planilha eletrônica? Bom, se quiser colocar, não tem problema. Ah, porque existem aplicativos gratuitos que eu posso baixar no meu celular e utilizar? Pode também. Mas se você não quiser fazer nada disso e quiser só colocar num pedaço de papel, também resolve. Então eu costumo indicar, parte do mais simples e depois vai para o mais complexo. Essa questão de querer receber informações em gráficos, porque é por meio dos gráficos que você vai tomar decisões mais inteligentes, calma. Aprende o básico, começa a olhar para os seus gastos, aqueles valores que você colocou no papel, aprende a classificar. Então eu coloquei aqui as informações, uma parte para educação, uma parte para as intempéries, uma parte você guarda lá para as suas obrigações do dia a dia, sobrevivência, uma parte você faz doação. Se você conseguir classificar cada um desses teus gastos nessas obrigações que você tem, já é mais do que suficiente para ter as finanças em dia. E aí tem que tomar aquele cuidado, foi dito aqui, taxa de juros do cartão de crédito é das mais altas no mercado, não dá para pagar o mínimo. Usar o cartão de crédito, precisa usar com inteligência, precisa usar com conhecimento financeiro. Limite de cartão de crédito não faz parte da sua renda, hein? Pelo amor de Deus, não caia nessa cilada aí. Agora, para a gente entender como é que fica a economia do futuro, a gente vai mostrar uma matéria agora que quando eu vi, eu me surpreendi, porque afinal de contas, apesar de lá atrás, quem assistiu aí os Jacksons, imaginar que já teríamos carros voadores, né? A tecnologia, às vezes, quando ela mostra a sua carinha real, aí a gente fica um pouco assustado. Pesquisadores do Reino Unido, gente, eles acreditam que será possível a gente realizar teletransporte virtual com a tecnologia do 6G. O projeto ainda está em desenvolvimento, né, e tenta aí transmitir tato, olfato e paladar de forma online. Vamos ver. Parece ficção científica. Mas pesquisadores britânicos trabalham para tornar o teletransporte virtual em algo real. Nesse teste, o professor do Centro de Inovação da Universidade de Surrey experimenta um aperto de mão feito de forma virtual com uma tecnologia 6G. Até o 5G conseguimos transmitir apenas 2 dos sentidos humanos, visão e audição. E estamos tentando adicionar os outros 3 sentidos, tato, paladar e olfato, explicará Rim Tafazoli. A ideia é aproveitar a potência da banda que o 6G vai oferecer em magnitudes maiores e assim a interação na tela teria mais possibilidades.
O projeto ainda está em desenvolvimento, mas o professor acredita que, se já fosse uma realidade, poderia ser um aliado em tempos de isolamento por causa da pandemia. Tornaria a vida muito melhor e poderíamos interagir com amigos e famílias, independentemente do local onde estamos, diz o pesquisador. Além de encurtar distâncias, os pesquisadores acreditam que é possível aplicar o teletransporte virtual para a área da saúde. E assim, o médico poderia sentir a temperatura do paciente sem sair de casa. Enquanto essa nova realidade não chega, o jeito é usar a imaginação e pensar onde você gostaria de estar se o teletransporte deixasse de ser apenas coisa de cinema. Assustador, no mínimo. Eu confesso que desde ontem eu estou um pouco assustada com as notícias aí do avanço da tecnologia. E além disso tudo, muda todo o sistema, né? O sistema de economia, por exemplo, com as moedas digitais. Ontem mesmo anunciaram a compra de um terreno de bilhões aí, né, para a construção dessa nova tecnologia. São transações virtuais, mas que mexem com a realidade. Como é que fica isso no futuro aí? Para a economia, para a humanidade, na sua visão? Essas coisas, num primeiro momento, de fato, assustam, tá? O que nos distingue como seres humanos, né? Primeiro, a questão da fala. Segundo, é a questão do sentimento. E a terceira coisa é viver em comunidade. Então, com a ascensão do IoT, em que uma máquina conversa com uma outra máquina, ela passa, então, a tomar decisões entre os seres humanos. O que me preocupa é a máquina, ela tem uma capacidade maior de entender o que é que você de fato precisa, ela vai começar a tomar as decisões por você enquanto ser humano. Em algum momento, as máquinas, então, elas começam a dominar o sentimento do ser humano e elas começam a fazer esse relacionamento. Então, isso é uma coisa que me preocupa. Agora, no que diz respeito à questão econômica, a gente hoje já vive, né, um sistema em que você faz pagamentos por meio do relógio, por meio do celular. Então hoje o pagamento ele já é digital, não se é necessário utilizar a moeda física. Hoje a gente não faz mais cheque, né? Então ensinar as crianças como preencher um cheque é uma coisa completamente desnecessária. Então hoje o mundo já é virtual. O que me preocupa é a questão dos criptoativos. Mas por que eles me preocupam? E me preocupam não exatamente para todo o futuro, mas nesse momento específico. Porque tem a questão do lastro. Ninguém hoje vai, por exemplo, a uma padaria e compra o pãozinho, compra o leite, utilizando um criptoativo. Você precisa pegar essa moeda virtual, transformar na moeda local, que é controlada pelo Banco Central do país, e aí o Banco Central sabe o que é que está acontecendo com a sua questão monetária, e aí sim você consegue comprar o seu pãozinho. Quando você tira essa centralização, quando você tira o controle do governo daquilo que está acontecendo, a gente tem uma possibilidade infinita de poder transacionar internacionalmente e se fosse para as coisas boas estava tudo ótimo. A questão é que o ser humano também tem o seu lado mal. Então a gente pode ter um aumento da criminalidade no que diz respeito ao tráfico de drogas entorpecentes, ao tráfico de crianças. Muitas coisas ruins também podem acontecer. Então é obrigação nossa pensar na humanidade, pensar na sociedade como um todo e tentar entender, com esse avanço tecnológico, onde é que a gente vai parar, onde é que nós queremos chegar. Então, é positivo, por um lado, porque isso facilita a nossa vida, mas a gente precisa pensar também no pior. Porque se você parar para analisar, né, a máquina ela não tem sentimento. Ela toma as decisões, principalmente quando a gente fala em questão de números, a máquina dificilmente vai errar, né? Você coloca ela para fazer uma conta lá que você levaria talvez 1, 2 horas para fazer, ela resolve em segundos e com uma precisão que a gente não teria muitas vezes, né? Justamente por sermos subjetivos, a gente está sujeito a interferências, a máquina não. E aí fica realmente a nossa preocupação, né? Como vários outros filmes aí já relataram, inclusive de guerras entre humanos e máquinas, mas enfim, esse é um assunto para um outro momento. Aliás, o nosso programa está chegando ao final, um bate-papo muito gostoso, né? Que a gente continuaria aqui conversando, mas eu queria que você deixasse os seus canais aí para que o pessoal pudesse entrar em contato com você para aprender
a economizar, a mexer com dinheiro sem medo e totalmente descomplicado, que aliás é o nome de um dos seus quadros, né? Bom, podem me acompanhar na Rádio Brasil, porque eu tenho um quadro semanal, toda segunda-feira, por volta das 11h30 eu entro no ar, descomplicando a economia, falando um pouquinho sobre política, sobre finanças pessoais, sobre economia mesmo. Tem o meu blog, que é o blog Além do Dinheiro, do portal Infomoney, e aí são alguns artigos mais reflexivos. As pessoas podem entrar em contato comigo por meio do Facebook, por meio do Instagram, vai me encontrar como Professor Borô. É super tranquilo de me encontrar. Tem também a possibilidade de entrar em contato lá com a empresa, que é a Progress Educacional, e a gente tem trabalhado com educação financeira para as crianças e com a formação de professores para o letramento financeiro, porque a partir desse ano, com a BNCC, passa a ser importante a gente começar a trazer temas contemporâneos, a exemplo da educação financeira para as crianças. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada. Procura ele lá, eu tenho certeza que você vai descomplicar muita coisa na sua vida em relação às suas finanças. Bom, o painel regional de hoje vai ficando por aqui, a gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira.